Olá, bom dia, bem-vindos ao webinar especial sobre perfis de investimentos. Sou Gabriela, da área da comunicação, e vou apoiá-los durante este encontro. Vou apresentar agora a nossa agenda. Teremos as mensagens iniciais com Mauro Figueira, diretor-presidente da VEXT. Após, Vinícius Tarcísio, diretor de investimentos e finanças, irá falar sobre o primeiro período de 2024 da campanha de perfis de investimentos. Responderemos as dúvidas e faremos o encerramento. Antes de passar para o Mauro, eu quero passar brevemente as informações técnicas do evento. As perguntas devem ser enviadas por meio do chat, neste primeiro botão aqui. Se você tiver algum problema de conexão, é só sair e entrar novamente no link. Falar que temos aqui na plataforma uma funcionalidade de acessibilidade para legenda. Se precisar, é só clicar neste segundo ícone. E lembrá-los que este evento está sendo gravado, que vai ser disponibilizado para todos vocês em nosso portal. Agora eu passo a palavra para o nosso diretor-presidente, Mauro Figueira, e um bom encontro a todos. Obrigado, Gabriela. Eu queria confirmar se a tela está aparecendo. Tá certo? Está. Certo. Tá bom. Para mim aqui está um pouco diferente, mas tudo bem. Bem, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado aí pela participação. Hoje nós temos aí o nosso webinar, nossa conversa com a VEXT, com foco na nossa campanha de perfis de investimentos. Então, antes de começar a apresentação do Vinícius, vou passar algumas mensagens para vocês, são atualizações sobre a entidade como um todo. Então, primeiro, no mês de fevereiro, a VEXT aderiu ao Código de Autorregulação de Investimentos da ABRAP. A ABRAP é a Associação Brasileira das Entidades Privadas de Previdência Complementar do Brasil. Ela reúne mais de 250 entidades, é a principal entidade do setor. Esse Código de Autorregulação, ele prevê uma série de compromissos em termos de procedimentos, processos, controles, visando atingir as melhores práticas na gestão de investimentos e também de algumas práticas de gestão da entidade. Ao longo do ano passado, a nossa equipe fez uma avaliação profunda sobre as práticas que nós já realizamos aqui na entidade e verificamos, até com muita satisfação, que existe bastante aderência entre o que a gente já faz aqui e o que o código prevê. Então, nós fizemos a adesão, temos agora um prazo para avaliar os eventuais requerimentos que nós ainda não estamos atingindo, que não são muitos, para, em função dessa avaliação, pleitearmos aí futuramente o selo de autogestão e governança de investimentos, que vai trazer esse atestado para a gente estar entre as melhores entidades do ponto de vista de melhores práticas. Então, esse é mais um compromisso nosso, e estamos melhorando continuamente a segurança e a excelência na prestação aí das nossas soluções de previdência para vocês. Passando agora para o próximo slide, tem uma outra atualização. Nós tivemos aqui no mês passado, mês de março, em homenagem ao Mês Internacional da Mulher, o nosso Invest, o episódio número 5, Mulheres Inspiradoras, Mulheres que Inspiram. É uma conversa muito descontraída, muito agradável e com muito conteúdo. Então, tivemos aí convidadas da Braskem, da Ativos, da OEC, numa conversa junto com a Regiane Dickmann, que é a nossa gerente de relacionamento e atendimento. Se você ainda não conferiu, vale a pena, dê uma olhada, seja lá no Spotify, ou seja no YouTube, que está bastante interessante. Uma forma de a gente estar mais próximo junto de vocês aí também nas nossas conversas, nosso dia a dia. Outra atualização, nós aprovamos aí junto ao Conselho Deliberativo, com a recomendação do Conselho Fiscal, as nossas demonstrações contábeis, totalmente sem nenhuma ressalva, sem nenhum apontamento. Os documentos já estão disponíveis no nosso site. Se você entrar lá em documentos importantes, você vai encontrar. Então, todo o nosso balanço de 2023 já foi aprovado, junto com o trabalho da nossa auditoria externa, que é feita pela empresa KPMG, e está disponível para vocês também darem uma olhada, reforçando aí um encerramento de um ciclo dentro das melhores práticas contábeis.
Mais uma atualização também que quero dar para vocês foi que nós concluímos o ciclo de avaliação de riscos 2023. Esse é um ciclo que nós realizamos já faz alguns anos, é o sétimo ciclo que nós realizamos de avaliação de riscos gerais da entidade e também, no caso, o segundo ciclo de avaliação de riscos específicos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Os resultados foram muito bons, tivemos uma evolução bastante positiva em termos de melhoria dos nossos controles. Essas melhorias, na verdade, são frutos de trabalhos que foram realizados aí desde a última avaliação que ocorreu há cerca de 2 anos, demonstrando aí o nosso compromisso em estar melhorando cada vez mais a nossa gestão de riscos da entidade. Aí temos aí, em breve teremos o nosso relatório anual 2023, é um relatório que ele consolida todos os resultados, destaques da entidade, tanto os financeiros quanto os não financeiros. Isso vai estar disponível para todos os participantes no final do mês, no dia 30 de abril, então em breve estará disponível para todos vocês. E tem mais um aviso, antes da gente passar para o foco da apresentação de hoje, é que nós estamos realizando esse ano a nossa pesquisa de satisfação com os participantes da Vext. Então, na semana que vem, vocês devem receber um e-mail informando do começo dessa pesquisa. Ela vai ser conduzida por uma empresa independente. Então, no nosso e-mail, nós vamos informar o nome da empresa. Peço que vocês fiquem atentos. A participação de todos é muito importante, porque é mais uma fonte de informação muito rica para a gente que traz essa pesquisa, para que a gente possa trabalhar nas melhorias que vocês estão identificando e estão sugerindo, e a gente possa reforçar aqueles pontos que já estão sendo muito bem avaliados. Tá? Então, por favor, fique atento para a nossa pesquisa de satisfação, que deve começar na semana que vem. Tá? Aí pode seguir, por favor. Então, entrando no assunto da campanha de perfil de investimento, só lembrando aqui que você deve aproveitar esse momento para fazer uma avaliação se o seu perfil está adequado. Agora, esse momento ele vai de 1º até dia 30 de abril, onde você pode entrar no site e fazer a sua escolha, se você, por acaso, tiver alguma mudança nos seus planos ou na sua reavaliação, você pode mudar o seu perfil. Se tiver tudo bem, você não precisa fazer nada. Tá? E é importante lembrar que qualquer mudança que você faça agora, ela vai ser efetivamente implementada e visualizada a partir do mês de julho. Esse tempo é o tempo necessário para que os movimentos e as operações financeiras sejam consolidadas, sejam feitos os resgates dos fundos, as aplicações nos fundos novos, esteja feito todo o balanceamento das carteiras. Então, a partir de 1º de julho, se você fizer alguma mudança no seu perfil, você vai visualizar esse novo perfil a partir do dia 1º de julho. Tá bom? Então, vou passar aqui a palavra para o Vinícius, que vai conduzir daqui para frente. Tá com você, Vini. Obrigado, Mauro. Obrigado, Gabi. Bom dia a todos. Está aqui, como o Mauro comentou, em mais uma campanha de perfis, né? E como o Mauro comentou, a gente, ao longo desse mês de abril, a gente fica com a janela aberta, né? Onde o participante que está apto a fazer uma alteração, ele pode realmente avaliar, né? Se o perfil dele está aderente aos objetivos. A gente vai entrar em alguns detalhes, né? E aí, se, por exemplo, você participante já fez uma escolha de perfil nessa janela, você pode voltar a fazer. O que vai valer é a última escolha, né? Então, você pode fazer N alterações ao longo do mês. O que vai valer a partir de 1º de julho, como o Mauro comentou, vai ser a última escolha, tá? E aí, a gente sempre gosta de reforçar que, por mais que a gente tenha, né, a possibilidade de você, participante, fazer a alteração de perfil, não significa que você precisa fazer alteração, né? Não significa que dado que a partir do mês do ano passado, né, a partir de 2023, a gente implementou uma segunda janela, que você precisa realmente ficar ali alterando de perfil a cada 6 meses, né? Na verdade, a gente abre a possibilidade, né, a cada 6 meses agora, de você eventualmente avaliar se realmente o perfil que você está hoje, ele está atendendo os seus objetivos, né? E aí, o que a gente
que a gente gosta de reforçar nessa agenda, né? Basicamente, o que você precisa avaliar para ver se o seu perfil está aderente a algumas variáveis. Uma delas é objetivo com plano, né? Então, você hoje aqui está no plano, o seu foco é previdência, né? É pós-carreira, né? No princípio, sim, né? Ou não, eu até realmente eu entendo a questão da previdência, mas eu encaro a previdência menos como foco como pós-carreira e muito mais como uma parcela da minha carteira de investimentos. Está dentro de uma agenda mais ampla de investimentos. Eu vejo a previdência como uma ótica mais de construção de patrimônio ou de preservação do patrimônio que eu já tenho constituído, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que avaliar também o horizonte de investimento, né? Então, o que a gente fala, o que você, participante, precisa observar? Esse recurso, né, que é o que está aqui na Previdência, ele tem como foco o curto prazo, 1, 2 anos, a gente está falando de médio prazo, né? Está falando de 3 a 5. Não, meu horizonte de investimento é longo prazo, a gente está falando aqui de 10, 20 anos, 30 anos, se você entrou agora no mercado de trabalho, ou você já está perto de usufruir dos recursos acumulados aqui no plano, né? Daqui a pouco você vai começar a ter uma renda, ou até eventualmente você já pode ter participante aqui que já está até usufruindo da renda, eventualmente, né? A gente tem situações onde o participante já não faz parte do grupo econômico aqui das patrocinadoras e ele já está usufruindo do recurso, né? Então, pode ser, né? Então, qual que é o momento, né? Qual que é o momento de vida e seu momento de carreira, né? Qual que é a sua situação financeira? Você já está perto de entrar no pós-carreira? É uma variável que tem que ser considerada. Aí outra variável importante, quando você entrar no pós-carreira, além do INSS que você vai receber, né? A renda do plano é a única renda, além do INSS, que você vai receber ou você vai ter um outro recurso, você tem um outro patrimônio? Porque tudo isso é importante para considerar qual o nível de risco no final do dia que você também pode correr aqui, né? A questão da aversão ao risco, né? Então, se você já está perto do pós-carreira ou você está longe do pós-carreira, o nível de risco, o nível de volatilidade na sua cota vai ser diferente, né? Então, você está perto do pós-carreira, você não pode correr, eventualmente, muito risco, porque você já vai começar a usufruir daqui a pouco do recurso e você não tem uma outra fonte de renda. Então, você não pode ver o seu patrimônio aqui no plano reduzir por uma questão de mercado. Não, eu vou ainda trabalhar durante 30 anos, eu vou ter uma jornada longa de acúmulo de patrimônio, posso correr um pouco mais de risco no meu perfil, então eu vou escolher um perfil mais longo. A gente vai entrar em alguns outros detalhes aqui. E, além dessa questão da aversão ao risco, é importante também entender o grau de conhecimento que você tem de investimentos e do mercado financeiro, né? Porque muitas vezes tem participante que domina o tema, consegue realmente fazer uma escolha bastante técnica do perfil, independente de estar perto ou longe de entrar no pós-carreira, ele tem ali aquele conhecimento de finanças e ele pode escolher ou não. Você é um participante que não domina a área de investimentos, precisa realmente de mais apoio, a gente está aqui à disposição para apoiar vocês na melhor escolha possível, né? A gente recomenda algumas metodologias, a gente vai trazer aqui, né? Então, como a gente vai falar bastante aqui de perfis, a gente vai falar bastante de objetivo do perfil, o que são classes, a maioria de vocês pode ser que já conheçam aí esses conceitos, mas a gente gosta de reforçar. Então, basicamente, quando a gente trata aqui de perfis de investimento, o que a gente está falando? A gente está falando de carteiras de investimento estruturadas com combinações diferentes de classes de ativos. A gente vai falar o que são classes de ativos. E cada uma dessas carteiras tem níveis diferentes de risco, né, de relação risco-retorno. Então, a gente está falando aqui de 10 perfis de investimento. Cada um dos 10 perfis de investimento tem a sua composição de investimento, tem ativos com maior volatilidade, ativos com menor volatilidade. Então, a gente está falando aqui realmente de cada uma dessas 10 carteiras, logo desses 10 perfis de investimento, cada um deles tem um objetivo distinto, né? Então, a gente está falando aqui de perfis de investimento que tem um perfil, por exemplo, curto prazo, que tem um nível de risco mais baixo, logo ele tem uma composição mais conservadora de investimentos, e por que ele tem um objetivo preservar
o patrimônio, né? Quem está perto do pós-carreira, a expectativa é que ele vai utilizar o recurso em breve, logo não pode ter a volatilidade de um perfil mais longo, né? Então, quanto mais longo é o perfil, mais participação de ativos voláteis esse perfil vai ter, né? Então, basicamente, o objetivo de cada um dos perfis vai ser determinado com base na data-alvo dele. Então, o perfil de 2065 tem um objetivo mais de longo prazo. O perfil curto prazo, o perfil tem um objetivo mais de curto prazo, até pelo próprio nome. E cada um desses 10 perfis tem composições diferentes de investimento, tem classes de ativos diferentes. E o que são as classes de ativos? São segmentos de investimento. A gente está falando de, por exemplo, renda fixa a curto prazo, a gente está falando de renda variável, que basicamente a gente está falando de ações no mercado brasileiro, a gente está falando de investimento no exterior. Então, a gente tem 8 classes de ativos onde a gente agrupa segmentos de investimento, tipos de investimento com características similares, para facilitar a gestão, facilitar o controle e avaliar o próprio resultado, né? Porque se a gente fizesse uma classe de ativo colocando renda fixa com renda variável, investimento exterior, ficaria até difícil a gente monitorar o desempenho dessa classe, né? Desse segmento. Então, ajuda até a gente monitorar se as nossas alocações nesses segmentos estão dentro estão atendendo os objetivos que a gente tem para cada um dessas classes, né? Então, a composição é isso. Então, perfis de investimento, são 10. Esses perfis alocam em classes de ativos baseado no objetivo de cada um desses 10 perfis, tá? Aí, então, ilustrando um pouco, né, como é que... Então, a maioria também já deve conhecer isso daqui, mas, então, o que eu falei? A gente está falando de 10 perfis de investimento, desde o perfil curto prazo, que é o perfil que tem ali já uma volatilidade, né, uma oscilação do preço da cota mais branda, né, são carteiras mais conservadoras, né, são carteiras onde o participante que está cada vez no perfil mais curto, e principalmente no perfil curto prazo, ele está ali realmente perto do pós-carreira, como eu comentei, e na medida que os perfis vão ficando mais longos, né, eles vão subindo de 5 em 5 anos, vai aumentando o risco, o nível de risco dele, vai aumentando o grau de exposição a ativos mais voláteis, mas ao mesmo tempo aumenta ali a expectativa de retorno, né, pelos ativos que são investidos por esses perfis, e aumentando a expectativa de retorno, consequentemente você vai chegar lá no final da jornada de acúmulo do patrimônio com um valor maior, né? A expectativa é essa, né? Pelos ativos investidos, né? Espera-se que, por exemplo, investimento em bolsa no longo prazo, investimento em fundos multimercado, tudo isso vai gerar um resultado no longo prazo maior do que eventualmente entrar numa renda fixa conservadora, né? Pela expectativa que a gente tem com a modelagem. Então, esse é um pouco do desenho, né? E aí a gente fala muito, né? A gente fala muito aqui em volatilidade, a gente fala muito de oscilação. Aí acho que vale a pena reforçar. Esse aqui é um esquema ilustrativo, mas ele reflete bem aí quando a gente olha um histórico de carteiras que a gente pode separar em carteiras conservadoras, que vão ter pouca oscilação, carteiras moderadas, que vão ficar ali no meio do caminho, e as carteiras mais arrojadas. A gente pode olhar também como perfis mais conservadores, perfis moderados e perfis arrojados, né? Então, para ilustrar, então, quando a gente olha, por exemplo, ali a linha vermelha, a gente está falando aqui isso aqui seria uma jornada de uma carteira que investe em ativos mais conservadores. Ele vai ter ali, pode ver que a linha vermelha ela tem uma flutuação mais suave, né? Não provavelmente, vamos dizer assim, a chance de ter um resultado negativo em um mês, onde você vai ter um efeito na cota negativo, é uma probabilidade bastante baixa, né? Pelas características dos ativos investidos. Não significa que não tem risco, mas o risco é bem baixo. Então você vai ver ali uma flutuação bastante branda de carteiras conservadoras e logo dos perfis mais conservadores, que são os perfis mais perto ali do perfil curto prazo. Quando você olha a linha amarela, você vê que ela seria uma característica dos perfis mais intermediários, né? Perfil ali 2030, 2040, 45, mais ou menos. Você vê que a lógica é que ele vai flutuar mais, você vê que ele vai ter momentos de alta, momentos de baixa, ele pode, eventualmente, esses perfis intermediários, eles podem, muitas vezes, em algum mês ou pouco mais, pode ficar em campo negativo, você vê a sua cota reduzindo,
mas a tendência é que carteiras moderadas e logo os perfis moderados, eles vão ter performances no longo prazo melhores do que as carteiras mais conservadoras, é o que se espera. E aí, a linha azul é para ilustrar os perfis mais arrojados. Então, perfis que têm aqui uma composição de ativos com um pouco mais de risco, um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de investimento, por exemplo, em bolsa, em títulos públicos atrelados à inflação, que tem alguma volatilidade. Então, você vê que a lógica é que eles vão flutuar, essas carteiras, esses perfis vão flutuar muito mais que os demais, podem ficar mais de um mês, 2 meses, até dependendo do cenário econômico, o cenário de mercado pode ficar em campo negativo por um tempo, mas pela característica dos ativos investidos, como eu falo, a tendência é que ele, no longo prazo, ele vai ter uma performance melhor do que as outras duas composições, né? Que é o conceito básico, né, de finanças, né? Quanto maior o risco, né, ou seja, quanto maior a volatilidade esperada, maior tende a ser o retorno, né? Então, é o que se espera pela alocação que a gente faz em cada uma das carteiras. Então, é importante reforçar isso. Muitas vezes o participante, ele em busca de uma rentabilidade superior, por exemplo, ao CDI, ele acaba muitas vezes vendo a cota dele negativa, mas é esperado que realmente isso pode acontecer, pela característica do mercado e da carteira, né? Então, é de se esperar isso, tá? A gente não pode ignorar que isso pode acontecer, tá? E aí, trazendo para números, é interessante ver. Então, a gente fala, então, o que significa os perfis mais curtos, principalmente o perfil curto prazo, por que ele tem menos risco do que o perfil 2065? Como eu falei, pela característica dos ativos investidos. Então, quando a gente olha esse gráfico, é a posição de março desse ano das alocações. Então, a gente olha, por exemplo, o gráfico, a barra à esquerda, mais à esquerda, que é o perfil curto prazo. Ele tem ali, basicamente, você vê que boa parte dele é a barra branca. A barra branca é a classe de ativo, logo o segmento de investimento em renda fixa a curto prazo. A gente está falando de títulos públicos pós-fixados, que tem um nível de risco baixo, e uma pequena parcela em crédito privado, que traz um pouco mais de volatilidade. Mas, basicamente, essa é a composição. Então, por isso que ele tem ali um nível de risco, de volatilidade menor. Quando a gente vai caminhando para a direita, dá para ver bem ali que a barra branca ela vai ficando cada vez menor e vai dando espaço para outras classes de ativos. Vai aumentando, por exemplo, a barra verde, que é a renda variável. A gente está falando de que fundos de investimento em ações no Brasil. Então, tem mais volatilidade, né? Você tem um pouco mais de risco, também aumenta ali investimento global, né? Então, vamos pegar o extremo, vamos lá para o perfil 2065. O perfil 2065, que é o da direita, o último da direita, ele tem ali, basicamente, ali 31% em renda variável, então, a alocação desse perfil tem 31% em fundos de renda variável, fundos de gestores que compram ações no Brasil. Tem, por exemplo, ali, a gente está falando de 27%, que é a barra o azul escuro ali. A gente está falando de investimento em título público atrelado à inflação, né? Por mais que seja renda fixa, ele já traz um pouco mais de volatilidade pela característica dos ativos investidos, diferente de um título público pós-fixado. Aumenta também a parcela ali de multimercado, que são fundos, né, que tem uma característica bastante de flexibilidade, tem gestores que podem investir em juros globais, podem investir até em ações, podem comprar moeda, então são fundos, né, como o próprio nome diz, ele tem uma multi-característica aqui de ativos, né, então é interessante, mas ele traz mais volatilidade. Então, esse é um pouco da lógica, tá? E aí, o que é interessante do nosso modelo? Na medida em que o participante escolhe um perfil, imagine que o participante foi lá e escolheu 2050. Ano após ano, na medida que os anos vão passando e vai aproximando do perfil 2050, ano após ano, o perfil vai ficando cada vez mais conservador. Então, hoje, por exemplo, só para ter uma ideia, o perfil 2050 tem ali 20% em renda variável. No ano que vem, quem permanecer no perfil 2050 vai ter menos renda variável. E assim até 2050. Quando chegar lá em 2050, esse perfil ele vai estar com a característica parecida com a do curto prazo, né? Porque qual que é a lógica? O participante que escolhe o perfil 2050, seguindo a metodologia que a gente adota aqui de perfil data-alvo, ele vai entrar no pós-carreira perto de 2050. Quando ele estiver perto do pós-carreira em 2050, a carteira que ele tem de investimento aqui vai estar com baixo risco. Essa é a lógica. Então, na hora que o participante escolhe um perfil,
ele não muda os objetivos dele, que a gente falou um pouco mais cedo, se ele não mudar o objetivo, ele vai entrar no pós-carreira perto de 2050, a carteira dele, a gente já vai automaticamente fazer a redistribuição das alocações, né, das classes, para que lá perto de 2050 a carteira esteja conservadora. É isso, o modelo ele é dinâmico, é interessante nesse sentido, porque o participante escolhendo, ele não precisa fazer mais nada, só monitorar realmente se o objetivo dele está mantido, né? E aí, acho que a pergunta que pode aparecer é assim, tá bom, então, ok, rapidamente entendi aqui a dinâmica, né, do modelo de perfis de investimento data-alvo, mas assim, a Vext recomenda algum perfil, né? Ela pode indicar aqui para mim que não conheço muito de finanças, não conheço muito de investimento, ou quero escutar a recomendação da Vext, a gente recomenda, sim, a gente, como eu falei, se o objetivo do plano, né, se você está aqui no plano, e o objetivo é pós-carreira, é construir um patrimônio de cunho previdenciário, focado no seu pós-carreira, os perfis de investimento, aqui a gente tem ali, como eu falei, 10 perfis, a gente recomenda, né, o modelo recomenda, eu vou entrar em alguns detalhes, o perfil de investimento que tem a data-alvo mais próxima da sua data de entrada no pós-carreira, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Então, a recomendação, eu vou mostrar aqui no detalhe, mas o objetivo, se o objetivo é previdenciário, a gente tem um racional aqui, vou mostrar. Mas também o participante fala, não, meu ponto aqui não é nem pós-carreira, até vou utilizar esse recurso, mas eu não quero correr tanto risco, mesmo que eu seja um participante novo, mas assim, também tem a recomendação baseada no nível de risco, aí você vai escolher um dos perfis baseados muito mais no nível de risco, muito mais composição, e a gente, inclusive, está à disposição aqui, caso você queira entrar em contato, para entrar um pouco mais em detalhe. A gente precisa de mais informações para o participante que não quer simplesmente seguir a metodologia, como eu falei, que eu vou mostrar, mas quer olhar outros aspectos, como, por exemplo, o nível de risco, tá? Então, trazendo para números agora, então, como eu falei, o nosso modelo, um dos objetivos do perfil é que ele chegue lá no pós-carreira, onde o participante vai ter o menor nível de risco possível, né? Dentro das carteiras que a gente oferece. Então, o que a gente bolou aqui de estrutura? É assim, a gente pressupõe que o participante vai entrar no pós-carreira com 65 anos, tá? Então, essa é uma primeira premissa. Se o participante vai entrar no pós-carreira com 65 anos, a conta é muito simples. Ele pega o ano de nascimento, adiciona 65, vai chegar numa conta. Esse número que der tende a ser o perfil que vai estar mais próximo ali do perfil que ele vai ser o pós-carreira dele. Então, por exemplo, o exemplo 1, que é a tabelinha abaixo ali. O participante que nasceu em 1950, se você adiciona 65 anos, a conta vai dar 2015. Provavelmente, se esse participante entrar no pós-carreira com 65 anos, ele já está no pós-carreira. Então, qual que é o perfil recomendado desse caso? É o perfil curto prazo, né? Então, ano de nascimento mais 65. Quando a gente vai para o exemplo 4, então, um participante jovem, nasceu em 2004, adicionando 65 anos, a conta fica 2069. Qual que é o perfil recomendado nesse caso? Qual é o perfil mais próximo do perfil 2069, do ano de 2069? É o perfil 2065. Então, o perfil recomendado passa a ser o perfil 2065. E isso, assim, você pode fazer a conta baseado no seu ano de nascimento. Agora, sim, você pode também ter um objetivo que é o seguinte, não, eu quero entrar no pós-carreira com 60 anos. Faça a conta com 60 anos. Ah, eu quero entrar no pós-carreira com 70 anos. Faça a conta com 70. Então, pega o seu ano de nascimento, mais 70, mais 50, o número que for, né? E aí você vai chegar numa conta, pega esse número e vê qual é o perfil mais perto que está dele ali, tá? Então, basicamente, esse é o racional do nosso modelo. É bastante simples. Depois eu vou entrar em alguns outros detalhes aqui. Mas aí, agora a gente fala assim, então, ok, entendi agora a metodologia, entendi qual é o meu perfil recomendado, mas assim, você pode se perguntar, a Vext simplesmente aloca o meu recurso, investe o recurso que eu coloquei no plano em ativos da moda. Então, é um ativo que surgiu agora, que está sendo especulado no mercado, vai lá, a Vext investe aquilo, né? Ou ela simplesmente pega todo o recurso e aloca em bancos conhecidos, em gestoras conhecidas. A resposta é não, tá? A gente tem aqui
uma robusta governança na gestão dos investimentos, né? A gente segue uma disciplina grande, eu vou entrar em alguns detalhes, tá? Então como é que funciona o caminho do recurso, né? Cada participante, ele escolhe um perfil de investimento. Cada participante só pode ter um perfil de investimento. Então, todo recurso do participante, ele está em um perfil, né? Esse perfil, como eu comentei, ele vai investir em classes de ativos, né? Então, cada perfil vai fazer alocação em classes de ativos. E as classes de ativos, elas adquirem o quê? Cotas de fundos de investimento, cotas de fundos de fundo, ativos finais. Então, o desenho é esse, tá? Então, de alocação. Como eu comentei, cada perfil de investimento tem ali até olhando um pouco como eu comentei ali, cada perfil de investimento tem o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é o perfil, entrar no pós-carreira 2065, o perfil é o 2065, ele vai ter uma composição mirando o ano de 2065, baseado na data-alvo dele, como eu comentei. Dentro aqui da governança, a gente, até pelas características do setor, a gente tem uma série de normativos, tanto normativos internos, quanto toda a legislação, né, do setor de previdência e a legislação do setor de investimentos. A gente tem que seguir um bom arcabouço, né, de documentos que a gente precisa obedecer aqui para cumprir toda a legislação. Tudo isso, todas as discussões de investimento, elas são levadas a um comitê de investimento e risco, né? Então, existe um colegiado, esse colegiado ele tem como participantes a diretoria executiva da Vext, né, a gerência de investimentos e alguns consultores independentes, alguns consultores que a gente contrata, seja na ótica de risco, seja na ótica de investimento. O comitê ele discute, né, e ele orienta a diretoria executiva, a diretoria de investimentos, a tomada de decisão, né? Então, ele tem como função orientar, as decisões são tomadas da diretoria, e evidentemente que existem alçadas que são de responsabilidade do Conselho Deliberativo. Então, por exemplo, a aprovação da política de investimento, ela é feita no Conselho Deliberativo, então todo ano a gente discute no comitê, faz uma recomendação pela diretoria executiva, apresenta no Conselho Deliberativo, né, a política de investimento, e outros aspectos também são discutidos no Conselho Deliberativo, e o Conselho Fiscal tem a função de monitorar se os investimentos estão sendo feitos dentro da aderência, dentro da política, dentro da legislação. Caso tenha desenquadramento, caso tenha alguma questão, o Conselho Fiscal faz um monitoramento. Mas o que é interessante, além dessa governança robusta que eu estou comentando, né, por todas as características, né, do setor, dentro do ambiente, né, da gestão, dentro do ambiente do comitê e na diretoria de investimentos e finanças, também é feita uma discussão de cenário, né, a conjuntura Brasil global, quais são os objetivos de retorno, não só dos perfis, mas também os objetivos de cada uma das classes. Então, a gente define benchmark, a gente define índice de referência para cada uma daquelas 8 classes de ativos, para saber se as alocações que estão sendo feitas estão seguindo os objetivos, se a gente não está ficando muito longe de uma referência do setor. A gente também tem modelos de longo prazo para saber qual é o grau de liquidez que eu preciso ter, qual seria a melhor composição de determinados perfis, né? E quanto que eu tenho que alocar, por exemplo, em renda fixa, quanto que eu tenho que alocar em renda variável, que a gente chama de asset allocation, né, que é a macroalocação de cada um dos perfis. Dentro também da gestão de investimento, dessa governança, tem todo um processo de seleção de gestor de investimento, que inclui due diligence, né, para ver como é que é a reputação daquele gestor, como é que é a estrutura organizacional do gestor, toda a questão operacional, sistema, até o ponto de avaliar também a filosofia de investimento, como é a composição ali da carteira daquele gestor. Então, isso é tudo discutido e monitorado. Então, existem outros aspectos que a gente segue, que vai muito além de simplesmente escolher uma ação, ou de escolher um tipo de investimento. Existe uma agenda muito ampla, porque a gente tem como principal premissa a diversificação estruturada, né? Então, a gente diversifica não só os perfis em classes, mas a gente também diversifica dentro da classe em gestores e logo em ativos, né? Então, a gente, dentro daquela estrutura que eu comentei, que a gente faz uma análise de gestores, né? A gente separa gestor pela sua especialidade. Então, a gente tem gestores especialistas
em renda fixa, gestores e especialistas em renda variável, em multimercado, exterior, alternativos, que a gente chama de líquidos. Então, na tela, a gente está falando que a gente tem mais de 30 gestores, né, cada um na sua caixinha, no seu segmento de especialidade, alguns são bem conhecidos, né, Bradesco, Itaú, Sul América, Vinci, a BlackRock, até, por exemplo, no ilíquidos, a gente tem uma alocação em ativos florestais, através de um gestor chamado Lacan Florestal, né, são ativos bem interessantes, né, que trazem renda através do arrendamento do terreno e venda, por exemplo, do eucalipto, né, para as empresas papeleiras. Então, é uma agenda bem interessante, né, que a gente cumpre também fazendo essa alocação em ativos florestais, né, são gestores bem especialistas, então é importante trazer isso em mente, né, existe uma diversificação grande, né, que a gente tem como um dos principais pilares aqui. Então, é interessante que muitas vezes a gente tem conversas com participantes, e o participante acha, não, então eu quero comparar minha performance num perfil contra uma alocação específica em um ativo que eu tenho. A gente sempre fala, ó, muito cuidado, porque o que a gente tem aqui são carteiras de investimento diversificadas, a gente não está alocando em um ativo, a gente não está alocando em uma debênture, por exemplo, em uma ação só, é muito mais amplo que isso, tá? Então, esse é um pouco da questão do foco em diversificação, mas o foco nem é aqui resultado, mas aproveitar aqui a agenda, só para falar como é que está o desempenho dos perfis, já considerando um fechamento de março, né, desse ano, então no acumulado do ano, a gente divulgou a semana passada o resultado de março, né, já está disponível no portal, a lâmina está atualizada, a gente divulgou o boletim de investimentos. No acumulado do ano, os perfis mais longos estão performando pior do que os perfis mais curtos, basicamente porque a Bolsa, nos primeiros 3 meses desse ano, né, o Ibovespa, está em campo negativo, né, então logo o reflexo, né, da nossa alocação em ativos, basicamente a gente está falando de fundos de ações no Brasil, está com uma performance pior do que o CDI. O CDI no período está subindo 2,6, a Bolsa está caindo, o Ibovespa, né, que reflete que o mercado acionário está caindo 4,5, a gente está falando de títulos públicos atrelados à inflação também está no 0 a 0. Então, quando a gente olha no combinado, né, do primeiro trimestre, os perfis mais curtos estão melhores, né? Então, ao ponto do perfil curto prazo, já descontado da taxa de custeio, né, ele está batendo, ele está junto ali com o CDI, né? Então, esse primeiro trimestre está interessante, que a gente está conseguindo, mesmo já descontando a taxa de custeio, o perfil curto prazo está ali em linha com o CDI, né? Quando a gente vai aqui para uma janela de 12 meses, aqui fica interessante, porque aqui mostra exatamente o que a gente espera dos perfis, né? Com esse modelo, que é, quanto mais longo é o perfil, maior tende a ser a rentabilidade pelos ativos investidos. Quando a gente olha a janela 12 meses, né, isso está acontecendo. Tanto é que o perfil 2065 está nesse período de 12 meses, ele está subindo 17% contra 11,7% do perfil curto prazo. É o que a gente espera, né, que os perfis mais longos vão ter essa performance melhor. Por quê? Porque quando você olha na parte de baixo, em 12 meses, o Ibovespa está no acumulado de 25%, tá praticamente o dobro do CDI. Né? Então, aí quando você fala, bom, então os perfis mais longos têm uma composição mais diversificada, tem investimento no exterior, tem bolsa brasileira, tem menos renda fixa a curto prazo, e a performance desses mercados, a performance foi melhor, logo os perfis vão refletir. Tá? Então, os 12 meses estão mostrando bem isso, e isso corrobora com a modelagem que a gente tem aqui. Né? Ao mesmo tempo, quando a gente vê a janela mais longa, né, que seria desde maio de 14, o que é maio de 14? Foi quando a gente lançou o modelo de perfis data-alvo. Naquela oportunidade, em maio de 14, a gente lançou o perfil curto prazo, perfil 2020, que foi extinto em 2020 pela modelagem, o perfil 2025 e 2030. Dá para ver bem na última coluna que os perfis ali mais longos, logo o perfil 2030 está melhor que o perfil 2025, que está melhor que o perfil curto prazo. É o que espera, né? Assim como aconteceu nos últimos 12 meses, quando a gente olha uma janela mais longa, isso também está acontecendo. Basicamente por quê? Porque nessa janela, os ativos, né, os ativos têm mais volatilidade, que tem mais risco, mas que tem uma expectativa de retorno maior, estão melhores que o próprio CDI nesse acumulado. Então, é de se esperar
esse desenho. Quando a gente olha a janela desde janeiro de 20, né, que quando a gente lançou dos perfis 2035 em diante, como é uma janela um pouco mais curta, né, a gente está falando de um pouco mais de 3 anos, a gente está falando aqui de uma janela onde teve situações muito pontuais no mercado, pandemia, eleições, né, bem confusas, está falando de guerra, a gente está falando de uma situação de mercado bastante complexa, que fez com que os ativos, né, principalmente ali de renda variável, bolsa, dá para ver, por exemplo, o Ibovespa na coluna ali de dezembro de 20, o Ibovespa tá pior do que o CDI, está pior que a maioria dos outros ativos. Então, isso refletiu nos perfis, tá? Então, mas o que a gente espera? Que a performance dos perfis mais longos, a performance vai ser melhor dos perfis mais curtos pela característica do ativo investido. Tá? Então, isso é bem interessante, que corrobora os últimos 12 meses, né? E aí também o foco nem é tanto aqui questão do cenário econômico, mas acho que é interessante a gente trazer um pouco do que está acontecendo no contexto econômico, né, político, né? Então, a gente está falando no Brasil, né, porque ajuda até na questão de prestar contas. Por que a performance dos perfis por que a performance está daquele jeito? Por que os perfis mais longos têm esse desempenho? O que está acontecendo? Uma ótica muito mais de prestação de contas, né, para você entender o porquê que o seu perfil está com aquele desempenho, do que efetivamente munir vocês com informações para você poder escolher o perfil baseado em cenário. A gente vai entrar em alguns detalhes, mas quando a gente olha Brasil, a gente está falando da inflação relativamente controlada, né, dentro do intervalo de tolerância estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, embora a inflação projetada está um pouco acima do centro da meta. Tá? Mas ainda dá para encarar que existe uma ancoragem, né, e essa ancoragem de inflação ela ajuda com as expectativas de continuidade do corte dos juros no Brasil, né? Por mais que hoje a gente tenha uma incerteza, né, o mercado, os gestores têm uma incerteza, o mercado tem noção que os juros vão continuar caindo, assim como já aconteceu ano passado. A dúvida é qual vai ser o patamar de estabilização dessa queda, desse ciclo de queda nos juros, e qual vai ser a velocidade, né? Por enquanto, as estimativas elas estão apontando para uma Selic final de ano perto de 9%, algumas casas trabalham em 8,5%, outras 9,5%, né? Mas que é interessante quando a gente olha o cenário. Em outros tempos, né, a tendência de queda, só a tendência de queda de juros já seria um forte indutor de valorização de parte dos ativos de risco, bolsa. Só isso normalmente já mostraria que tem uma expectativa já positiva para a bolsa, né? Mas provavelmente não é o que a gente está observando, a gente viu ali no resultado do primeiro trimestre, a gente não está vendo essa performance tão boa assim dos ativos de risco. Talvez alguns fatores podem explicar isso. Então, por exemplo, dúvida, e a gente, na mídia toda hora está aparecendo isso, né? Dúvidas quanto ao controle fiscal, do endividamento público, contas públicas. O mercado, os gestores estão em dúvida qual vai ser o poder do governo de realmente controlar suas contas e continuar tendo um nível de arrecadação que vai fazer frente aí às despesas. Isso é uma dúvida, isso traz uma preocupação. Os sinais até acaba sendo um ponto positivo, né? Porque o mercado de trabalho no Brasil tá com indicadores fortes, né? Só que isso traz também uma pressão no preço. O mercado de trabalho forte pressupõe que pode ter aumento de salário maior do que o esperado e pode pressionar a inflação. Então, considerando que a gente está numa tendência de queda de juros, se o mercado de trabalho continuar forte, a redução do nível de juros pode não ser tão acelerada como esperado. E o próprio cenário externo, que está instável, né? Instável por quê, né? Então, quando a gente olha também os juros nos Estados Unidos e na Europa, eles devem começar a cair em breve, né, nos próximos meses, mas por enquanto o mercado projeta que o patamar que vai se estabilizar os juros nesse ciclo de queda vai ser um patamar acima do histórico, né? Isso é uma certa novidade. O mercado no tempo atrás trabalharia com juros, voltaria para o nível de zero, por exemplo, nos Estados Unidos, mas agora o mercado já trabalha, a gente está falando de 1%, 1,5%. Isso é uma novidade, de certa forma, né? Ainda no cenário externo, além da questão o mercado tem muita dúvida como vai ser o sucesso do governo chinês com a estabilidade, né, da economia, qual vai ser o grau de crescimento da economia chinesa, né? E isso, se a economia chinesa tivesse superaquecida, a gente estaria vendo reflexo no preço das commodities e logo a boa parte das empresas
no nosso bolsa tem uma influência grande de preço de commodities, então a bolsa poderia estar sendo influenciada positivamente, não é o que a gente está vendo, além também de todos os conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia. Então, basicamente, esse é o cenário em suma, né? Como a gente sempre reforça aqui, observar o contexto de mercado ajuda a entender a dinâmica, né, dos investimentos. E o reflexo disso nos resultados dos perfis. Então, é sempre importante ter isso. Mas a gente gosta de reforçar que, apesar de notícias positivas que a gente tem, né, algumas incertezas, elas acabam impedindo, né, uma clara, vamos chamar assim, uma clara visibilidade de qual será o comportamento dos perfis, né? Então, como a gente tem pontos positivos e tem incertezas, se a gente toma uma decisão baseada num cenário de curto prazo, a chance da gente errar é grande, né? Então, a gente sempre fala, participante, além de olhar o contexto, olhe também qual o seu objetivo, que foi o que a gente falou, né? E por isso que é muito importante fugir um pouco daquela situação de curto prazo, a não ser que você realmente esteja perto do seu pós-carreira. Então, olhe o contexto, mas não tome uma decisão olhando o retrovisor, olhando somente a notícias que você está vendo na mídia. Elas podem já ter sido, já estarem defasadas e o mercado já ter precificado. Então, é importante ter isso em mente, tá? Então, caminhando para o final, a gente tem no Fique por Dentro, que a gente divulgou recentemente, tem uma série de matérias da campanha, né, de perfis. A gente mostra ali no detalhe como é que é a composição de cada uma das classes, tem um pouco ali de contexto de mercado, é muito interessante, tem bastante informação para vocês lá, que assim que vocês tiverem tempo, darem uma olhadinha, vai ajudar bastante vocês tomarem a decisão, né? Então, esse QR Code você consegue acessar, Fique por Dentro especial da campanha, tem bastante informação. A gente tem outros canais também de comunicação, né? O próprio Boletim de Investimentos, que é um resuminho muito breve de como é que está o mercado, como é que foi o desempenho das classes, olhando mês a mês, né? Então, a gente divulga isso mensalmente. A News Fique por Dentro, como eu comentei. Essa conversa, né, que a gente está tendo agora está dentro dos nossos canais de informação, né? A gente faz isso trimestralmente e nas campanhas. A lâmina de perfis de investimento, ela fica disponível também no nosso website, né? Lá você consegue ver onde são feitas as alocações para o gestor, tem um CNPJ do gestor, tem um desempenho histórico, é muito interessante. E o relatório anual, como o Mauro comentou, vai ficar disponível aí em breve para vocês. A gente traz bastante informação, né? E, como eu comentei também, tem uma série de normativos internos. A própria política de investimento já está disponível desde o finalzinho do ano passado, quando foi aprovada no Conselho Deliberativo. Lá a gente traz todas as diretrizes, né, da estratégia de investimentos. Tem o regulamento dos perfis, onde mostra ali os participantes que estão aptos a alterar o perfil agora nessa janela, como é feita a alteração, o que são os perfis. E o próprio guia de perfis de investimento é um pouco mais ilustrativo. Ele ajuda também a quem quiser entrar em mais detalhes, tem bastante informação. E no nosso website, além de outras políticas, outros documentos, tem o próprio regulamento do plano também. Quem tiver interesse, mostra um pouco também da dinâmica. Tem bastante conteúdo lá no nosso website, tá? E aí, a conta é simples, como comentei ali, né? Pegar o ano de nascimento mais 65 anos, mas quem ainda quiser, nesse QR Code, você consegue entrar numa parte do nosso website, onde você vai ter ali a possibilidade de colocar o seu ano de nascimento. O próprio sistema já vai mostrar ali qual é o perfil recomendado, baseado na nossa metodologia, além de algumas outras informações que são bem interessantes para quem quiser explorar um pouco mais de questão de escolha de perfil e quais são as outras condições que podem acontecer no mercado, tá? Então, como é que eu faço para alterar o perfil, tá? Então, a gente falou agora aqui rapidamente, sem prejuízo de identidade, sempre à disposição para vocês entrarem em contato. Como é que eu faço a alteração? Escutei vocês, quero fazer agora aqui a alteração, né? Então, o caminho é bem simples, né? É o nosso website, é www.vext.com.br. Na parte superior, naquela barrinha branca, vai ter um espaço chamado login. Aí você clica no login, vai abrir a tela, que é a tela da área restrita. Lá você coloca o seu CPF, coloca a sua senha cadastrada, vai abrir uma tela, a tela do lado esquerdo vai ter uma caixinha amarela escrito sobre o seu perfil de investimento, vai abrir uma listinha de opções. A lista de opções você coloca lá, escolher perfil de investimento.
Lá você vai ter os 10 perfis possíveis que você pode selecionar, vai ter algumas observações e algumas confirmações que você precisa fazer. Clicou, escolheu o perfil, aceitou as observações, vai gerar um protocolo, você fica com aquilo. Se você já fez isso, pode voltar a fazer, pode fazer até o último dia, como o Mauro comentou, até o dia 30 de abril, tá? Basicamente é isso, Gabi. Então, isso passou rapidamente, agora a gente está aberto aí para perguntas. Ok, Vini, tem uma pergunta aqui do Moisés, que ele fala o seguinte: entendi que os perfis são dinâmicos, mas o percentual de cada ativo alocado por perfil, desde o mais conservador até o mais arrojado, muda ao longo do tempo em função de cenários interno e externo, ou é sempre o mesmo? Boa pergunta, Moisés. É o seguinte, quando a gente discute, né, a política de investimento todo ano, né? Então, a política de investimento, se você for olhar lá, tem lá qual que é o caminho das alocações. Então, por exemplo, a gente define todo ano quanto que cada um dos perfis vai ter, por exemplo, em renda variável, tá? Então, a gente define anualmente quanto que vai ter em renda variável. Se o contexto de mercado, se as nossas projeções de longo prazo, se elas não mudarem, no ano seguinte, a gente vai aprovar uma nova política de investimento, onde aquela parcela de renda variável vai ficar um pouco menor. E assim vai até chegar na data-alvo. Mas também o mercado é dinâmico, como você bem falou. Como o mercado é dinâmico, por mais que a gente tenha sempre como pretensão não ter mudanças relevantes na estrutura, o mercado, as projeções de longo prazo podem mudar radicalmente de um ano para o outro, né? A gente pode ter uma mudança significativa. E fazendo isso, né, e a gente faz essa análise, pode realmente, de um ano para o outro, não só esse comportamento que seria um comportamento natural do perfil ficar mais conservador, pode também ter outros ajustes que a gente faz. Por exemplo, pode ser que de um ano para o outro a gente reduza ainda mais a parcela de renda variável e aloque um outro ativo de risco. Pode acontecer. Então, todo ano a gente faz a revisão da política, em discussões no comitê, em discussões na nossa governança. De primeira, a gente pretende não mudar e só fazer o orgânico, mas como o mercado muda, a gente também revisa, tá? Então, por exemplo, do ano passado para cá, a gente, se você olhar a política que estava em vigor em 2023 e essa política agora, você vai conseguir ver que a parcela de renda variável reduziu bem e aumentou a parcela de alocação de títulos públicos atrelados à inflação, porque a expectativa, né, o risco-retorno, expectativa de resultado com essa alocação em títulos públicos atrelados à inflação está trazendo um resultado melhor do que a expectativa de bolsa, né? Então, a gente fez uma recalibragem ali das alocações, além da própria ajuste natural, tá? Mas esse foi um bom ponto. Oi, Vini, por enquanto, só essa pergunta em relação ao tema que a gente está debatendo aqui. Eu peço que perguntas ligadas a outros temas, eu peço que entre em contato com a central nossa aqui na Vext, que a gente irá responder. Excelente. Ok? Acho que a gente pode pegar, assim, então, essas perguntas mais que a gente já vem mapeando, né? A gente tem muito contato com o participante, e a gente sempre já pré-seleciona algumas perguntas que acho que pode ajudar alguns também, né? Tirar algumas dúvidas. Então, por exemplo, como eu falei, quem pode alterar de perfil de investimento, né? Hoje, a gente está numa campanha, como a gente comentou, ao longo do mês de abril, então quem pode alterar é o participante que está vinculado ao plano até fevereiro. Então, por exemplo, quem entrou agora no plano no final de março, não está apto a alterar de perfil. Vai poder alterar de perfil na próxima janela, que vai acontecer em outubro, né? Então, tranquilamente, o participante entrou agora em março, ele não está apto, porque tem toda a sistemática aqui, mas daqui na próxima janela, ele vai poder alterar, tá? Então, da mesma forma que quem aderiu, por exemplo, em dezembro do ano passado, não podia fazer alteração na última janela, mas pode fazer agora, né? Então, é bem flexível nesse sentido. Outra pergunta que a gente recebe também o participante pode falar assim, eu posso investir uma parte do meu recurso no plano num perfil e outra parte no outro? A gente não tem essa possibilidade aqui. O participante tem, todo o recurso do participante está alocado em um perfil, né? O que você pode fazer você pode ter a seguinte ideia, eu não quero nem estar no perfil curto prazo e nem estar no perfil 2065. Você tem ali 10 perfis, né? Que tem composições mais moderadas entre as alocações, você pode escolher um perfil. Sempre é importante olhar o objetivo, né, com o investimento, como a gente falou,
mas você não pode escolher 2 perfis, tá? Ô, Vini, chegou mais uma pergunta aqui. Sim. Qual o risco de mudar de perfil todo ano? Esse é um bom ponto, porque o que acontece, né? É um pouco do que eu falei, assim, muitas vezes o participante, isso não é só participante, o investidor geral, ele acaba às vezes caindo nesse ponto, que é, olha o retrovisor, que fala assim, agora nos últimos meses a renda fixa está melhor que renda variável, então eu vou escolher um perfil mais conservador. Só que se você está olhando só para trás, você não está olhando a perspectiva, pode ser que o cenário para renda variável seja melhor. Aí você foi lá e alterou de perfil, olhando o retrovisor, que quer acertar na mosca. O risco é de você errar toda a mudança. Então, se você olhando sempre o retrovisor, escolhe um perfil que você acha que você vai acertar na próxima janela, o risco é do mercado inverter e você está sempre atrás tentando acertar. E historicamente tem estudos que mostram que o participante que fica mudando de perfil muito, tentando acertar e ignora a questão do objetivo de retorno, normalmente ele erra, tá? O resultado dele tende a ser pior do que ele escolher um perfil olhando objetivo de retorno, ou esse perfil ele pode, numa janela, ser pior do que o perfil que ele pretendia mudar, mas assim, numa janela de longo prazo, o histórico mostra que o resultado ele dá muito mais para uma alocação de longo prazo do que tentar acertar na mosca o perfil de curto prazo. A gente tem outros estudos, a gente normalmente mostra também aqui, que é muito difícil também acertar qual que vai ser o melhor ativo na próxima janela, né? Às vezes você olha investimento no exterior nos últimos 2 anos foi o melhor, não significa que no ano seguinte ele vai continuar sendo melhor, ele pode ser o pior. E aí nos últimos 2 anos o renda fixa pode ter ido pior e no próximo ano pode estar indo melhor. Então, como é muito difícil acertar qual que é o ativo que vai investir, a gente sempre recomenda escolher o perfil olhando o objetivo, mas por quê? Porque o perfil ele tem uma composição diversificada também, reduz o risco de concentração, e a gente tem todo um racional olhando o objetivo de cada um dos perfis, né? Então, a gente recomenda que isso não seja feito, mas é evidente que a gente está aqui para discutir mais com o participante, caso ele queira entrar em contato, né? Ok, Vini, eu agradeço. O nosso tempo está esgotando. Eu peço que as perguntas que não foram respondidas, eu peço que entrem em contato com os nossos canais de relacionamento. Gostaríamos de reforçar também que vocês podem conferir as informações sobre a campanha no portal da Bext e convido o Mauro aqui para fazer o encerramento. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Vini, pela apresentação. Então, vocês observaram aí os detalhes, as explicações que o ministro passou. A gente quer realmente que vocês fiquem bastante seguros aí nesse momento aí de campanha de perfil de investimento, seja para vocês confirmarem o perfil que vocês já estão, aí vocês não precisam fazer nada, ou se tiverem alguma dúvida numa possível realocação aí, redefinição de perfil, entre em contato com a gente pelos nossos canais e a equipe lá de atendimento depois redireciona aí para o Vinícius e a equipe dele. Participe aí da nossa pesquisa de opinião para a gente ouvir o feedback de vocês com relação a esse webinar, que é muito importante, e fiquem atentos para a semana que vem para as mensagens que vão receber relativas aí à pesquisa de satisfação de todos os participantes, que é uma pesquisa bianual que nós fazemos, e ela, como comentei no começo, é muito importante para a gente reforçar as coisas que nós já estamos fazendo e para também ouvir as sugestões e críticas que vocês possam ter aí para a melhoria das nossas soluções. Tá bom? Então, desejo a todos aí uma excelente semana e até a próxima. Até logo.